Bom, aí pessoal, aqui é o professor Valim. Então vou dar agora umas dicas sobre a análise do conto O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto, certo? Bom, o conto foi escrito publicado em 1911 pela Gazeta da Tarde. Tá? O enredo continua totalmente atual, porque, em suma, o conto fala sobre o quê? Uma sátira que Lima Barreto faz. Ah, a impressão falsa que a gente tem às vezes por um linguajar difícil, né, pela aparência das pessoas ou pela posição. Hoje mesmo, se a gente comparar com o linguajar dos economistas, médicos, juristas, enfim, isso tudo às vezes nos impressiona e leva a uma falsa aparência, não em todos os casos, né? Mas o Lima Barreto satiriza o pensamento da sociedade carioca. No início do século XX houve o que no Brasil? Uma busca, uma, uma ganância pela titulação, por títulos. Né? Então as pessoas que tinham títulos já apareciam sempre mais. Claro que é importante no mercado de trabalho, principalmente hoje em dia, isso. Mas na época havia uma supervalorização, talvez, da aparência, do modo de falar, da posição. Então o personagem principal, que é o Castelo, através de toda uma malandragem que ele usa, né, ele consegue se sobressair, consegue ascender socialmente e enganar todas essas pessoas. Então é uma sátira à falsa sabedoria, o conto, porque todas essas pessoas, políticos, pessoas da elite, se deixaram enganar por ele no conto. Em suma, o que eu vou fazer mais é análise, não um resumo do conto, mas a história do conto seria o quê? É um personagem, Castelo, que é o personagem principal, relatando ao amigo Castro a sua ascensão e glória. Uh, Certa feita, ele, passando necessidades, vê um anúncio, né, procura esse professor de javanês e resolve se candidatar sem saber nada sobre a língua. Então ele vai a uma biblioteca, estuda alguns aspectos geográficos da ilha de Java, descobre que é né, a língua da ilha de Java, o javanês, uh, começa a estudar só apenas o alfabeto e umas noções de gramática e se apresenta para o trabalho. Como a aula não dá certo com o passar do tempo, ele recebe o livro para traduzir. Como ele não sabe traduzir, ele inventa as histórias e acaba se dando muito bem. As pessoas começam a julgá-lo de uma forma como se ele fosse uma pessoa laureada, apontam na rua, ali o homem que sabe javanês, ele começa a receber muitas cartas de intelectuais do interior, convites para eventos, festas, tem toda uma ascensão baseada nisso, apenas na aparência. Se a gente for analisar o personagem, não é uma personagem nada plana, assim, bem complexa, porque apresenta conflitos interiores, né? Principalmente entre o ser e o fazer, porque na verdade, à medida que vai passando a decorrência da história, ele não sabe mais quem ele é, porque ele é uma pessoa que ele inventa, na verdade, não é mais ele. Então ele tem conflitos interiores entre o ser e o fazer, né? Quem ele é, ou como fazer. Ele tem que inventar uma história para poder manter a posição dele sobre o pai marinheiro que passa pela Bahia. Assim ele aprende javanês e ele tem que sustentar essa história sempre. E ele passa por algumas situações em que quase é desmascarado. Dá para dizer que a pior situação seria quando tem um prisioneiro e que chamam ele para traduzir e que ali ele vai ser desmascarado. Daí ele fala umas palavras em holandês, uma autoridade holandesa identifica e faz a tradução antes dele chegar. Então ele consegue se safar mais dessa. Tá? E mostra, o conto mostra, além dessa sátira, uma ambiência no Rio de Janeiro, mostra até a ascensão pelo próprio ambiente no começo. Ele fala sobre o bonde, sobre algumas ruas populares, a Biblioteca Nacional. Tá? E isso é demonstrado, a ascensão dele é demonstrada à medida em que os lugares, os ambientes vão se modificando. Depois é a casa do barão, em que ele vive. Uh, a confeitaria, que na época, 1911, era um lugar de pessoas bem-sucedidas, abastadas.
um lugar chique, e ele passa a frequentar essa confeitaria, certo? Então a gente pode colocar como tema principal, tá, o oportunismo, tá, a malandragem, onde o personagem, o Castelo, encontra a oportunidade ali de se passar por um professor de javanês e faz isso. Como subtemas ou temas decorrentes do tema central, dá para colocar vários sinônimos como valor da aparência, falsa sabedoria, esperteza, astúcia, malandragem, política de favores. O conto fala sobre o artificialismo das pessoas, o artificialismo da própria personagem, centrado no castelo, pelas mentiras, pela enganação, e ele é capaz de fazer de tudo para conseguir manter essa história dele. E os personagens secundários atuam como? Os personagens secundários, o barão, o visconde, a filha do barão, o genro do barão, eles atuam como? Eles atuam de uma forma a tornar bem clara a crítica à sociedade, que são as pessoas ali da elite, da falsa sabedoria, que são enganadas por ele, na verdade, né, só pela aparência. O conto apresenta uma linguagem bem coloquial, com expressões corriqueiras, assim, expressões do dia a dia. Não é todo escrito em norma culta, ele é bem objetivo, que é uma característica também do Lima Barreto. E o Lima Barreto tinha isso de que o Brasil era um país burocrático, estúpido, e ele faz, em outros contos, em outras obras também, uma forte crítica à sociedade, a esse lado da aparência, da valorização errada, segundo ele. E esse conto demonstra bem isso. Na verdade, ele é um mestre na crítica, por meio da ironia no conto. O conto até lembra, só pelo o tema da crítica, chegando junto à malandragem, então Memórias de um Sargento Milícias, que fala um pouco do personagem Leonardo lá na malandragem do brasileiro, aquele que se safa, que se sai bem pela esperteza, pela malandragem. É uma crítica à arrogância da elite carioca de 1900. O barão, né, de Jacuecanga é colocado como o idiota da vez, né, porque onde tem um esperto precisa do quê? Precisa de um cara ou pessoas a serem enganadas. No caso, ele é o mais enganado, né, ao longo do enredo ele engana todos os personagens, né, mas o mais enganado dá para dizer que seria o barão. O personagem do Castelo desdenha, por meio da ironia, o saber acadêmico, na verdade. Ele não valoriza esse saber acadêmico, não valoriza a busca, a intelectualidade. Ele até tenta, certa feita no conto, quando ele compra revistas, livros, mas ele não tem o empenho. Ele acha desnecessário até esse empenho, a sabedoria intelectual, porque por meio da malandragem ele consegue ascender e consegue o que ele conseguiria se ele tivesse de fato essa sabedoria, na verdade. E essa desvalorização do intelectualismo, do saber verdadeiro, fica bem evidente no conto à medida que a personagem percebe que é muito mais importante a troca de favores, a proximidade com pessoas importantes, com os favores políticos, do que realmente o saber, porque isso cria a oportunidade, cria a chance. É mais ou menos como um apadrinhamento que a gente tem na sociedade hoje. O conto é totalmente atual por isso, porque se a gente analisar todo o pensamento da sociedade, tem muito a ver com a sociedade hoje, em que muitas vezes a proximidade com alguém importante, com alguém influente, é mais válida do que o saber ou a competência também. Certo, pessoal? Então essas são algumas dicas sobre análise do conto, e logo eu vou gravar outras sobre obras completas também, certo?